Lula também afirmou que pretende se inteirar da situação da ex-deputada Maria Corina Machado. Ela é a principal candidata da oposição na Venezuela. Foi declarada inelegível por mais 15 anos pelo regime de Nicolás Maduro. A proximidade de Lula com Maduro pode dificultar o diálogo do presidente brasileiro com a oposição venezuelana, na sua opinião? Chego no final à resposta. Primeira observação, Caio, é que eu não distorci a sua resposta. É que não imaginei que você tinha fugido tanto do tema. E o tema é Mercosul, não é Foro de São Paulo. Você confundir Foro de São Paulo com Mercosul, por favor. O tema que está colocado na pergunta em pauta é Mercosul. Foro de São Paulo é uma entidade privada, não é de governos. Foro de São Paulo é uma reunião de partidos políticos e movimentos sociais de esquerda, e, portanto, nem todos os países do Mercosul lá estão. Foro de São Paulo tem a mesma legitimidade que o Fórum de Direita, que seria feito aqui em Madrid, também teria para discutir questões concretas. Por que você não demoniza o Fórum de Direita, então? Eu não demonizo o Fórum de Direita. Então não demonize o Fórum de Esquerda. É como se fosse um sacrilégio as esquerdas se sentarem para discutirem. Também não é um sacrilégio nenhum as direitas se sentarem para se reunirem, como também não é os neoliberais que sempre se sentaram para se reunir e discutir estratégias. Onde está o pecado nisso? Bom, o pecado está em que você discorda do que a esquerda faz. Você tem todo o direito de discordar. Como eu discordo dos neoliberais e discordo do encontro da extrema-direita, mas que as pessoas têm o direito de se encontrar e discutir e não confundir governos com isto, me parece fundamental. Eu não distorci o que você disse, é que a pergunta era Mercosul, não Foro de São Paulo. Então, obviamente, se você confunde as duas coisas, nós temos que tratar como coisas distintas. Elas são absolutamente inconfundíveis. O Foro de São Paulo é um encontro de forças políticas, não governamentais necessariamente. No Foro de São Paulo tem 3 partidos, como já mencionei aqui, do México, um deles de oposição ao governo. Então não vamos fazer confusões nem demonizar as coisas, porque isso faz mal para a democracia e para a pluralidade de ideias e para o livre debate. Segundo lugar, Caio, quando o Lula fala de democracia, se você atentou para o que ele disse hoje, ele fala problemas democráticos, se referindo inclusive à questão da Venezuela, tem que ser colocados de frente. E aí nós temos todo o direito da Venezuela se expressar, e como ele afirma lá a essência de democracia, que eu efetivamente tenho minhas discordâncias, mas também tenho que reconhecer que a maneira com que se tem lidado isto com o problema venezuelano é péssimo. Uma coisa é você dialogar e falar, não faça isso, vamos marchar numa linha. Outra coisa é você intervir, é planejar golpes de Estado, é boicotar, é sancionar, é querer tomar o petróleo do país, cara. E isso é inaceitável. Eu tenho que ter o princípio da autodeterminação dos povos. Uma coisa é diplomacia, outra coisa é violência. Há uma diferença entre relações diplomáticas e relações violentas. O que os Estados Unidos faz com Cuba e faz com Venezuela são relações de poder, que ele não faz com ditaduras de direita, que são seus aliados. Isso está errado. Eu não posso concordar democraticamente com isso, por mais críticas que eu faça ao sistema venezuelano atual. Também quero observar que o Lula se aproxima da Venezuela. Agora, eu não acho, sinceramente falando, que chefes de Estado devem intervir na vida política de países internamente. Acho que Lula não deve se pronunciar sobre a questão do afastamento da candidata da oposição, como também outros chefes de Estado não devem se pronunciar sobre o afastamento de Jair Bolsonaro aqui. Como também não deveriam se aproveitar ou se pronunciar em relação a quando Lula foi preso injustamente. Eu não intervenho dentro da vida política de um país por respeito à autonomia dos povos. As forças políticas podem fazer isso, não os países. Então o PT pode falar, o PL pode falar, o Foro de São Paulo pode falar, o Foro de extrema-direita pode falar, mas o presidente da República, na condição de presidente da República, não pode fazer isso. Quero lembrar que no Foro de São Paulo, Lula não foi como presidente da República, como foi como líder político fundador do Foro de São Paulo. Vamos diferenciar um pouco as coisas, porque esta confusão ela só prejudica o bom debate e traz distorção nas conclusões. Muito bem, Caio Coppola, já vi que discorda aí, já fez com a cabeça. O diálogo do presidente brasileiro com a oposição venezuelana pode ficar prejudicado com a proximidade dele com o Nicolás Maduro? Óbvio que sim, porque a proximidade de Lula com um ditador, torturador, assassino... Olha a liberdade que eu tenho de falar isso na CNN, Zé. Sabe por quê? Porque eu estou amparado em relatórios da ONU, da Anistia Internacional. Entendeu? Eu estou veiculando a verdade dos fatos aqui. É óbvio que a proximidade do presidente da maior potência latina com o ditador legitima o ditador. Lula falou que a ditadura na Venezuela não passava de uma narrativa.
a narrativa do autoritarismo, a narrativa antidemocrática. Olha o mal que esse senhor está causando para um povo oprimido, chancelando as ações de um tirano inseguro, que só se mantém no poder pela violência. Como falar em autodeterminação dos povos? Lula já disse isso, inclusive, lá umas entrevistas que se deram depois do Foro de São Paulo, justamente falando sobre a Nicarágua. Ele minimiza, né? Os escândalos de corrupção dos companheiros do PT são erros. Né? A perseguição religiosa na Nicarágua, ele chama de problema com a igreja. Que isso? Sabe, a gente tem uma série de violações a direitos humanos básicos e o presidente do Brasil, sabe, falando em autodeterminação dos povos, me diz, como um povo pode se autogovernar sem eleições limpas? Como um povo pode se autogovernar sem oposição política? Sem divergência de ideias, liberdade no debate público, imprensa sem censura? Mais de 100 emissoras fechadas na Venezuela? Como? Como é possível falar em autodeterminação dos povos? Não, é um povo oprimido. Tanto que é um povo que teve que sair em diáspora pelo mundo. Mais de 5 milhões de emigrantes ou refugiados. Quase 1 milhão de pedidos de refúgio em aberto. Né? Vá a Roraima ver o que está acontecendo por lá. Né? Pelo amor de Deus. E o Lula vai na Europa e fala o seguinte, faz uma comparação entre Angela Merkel, democraticamente eleita, e Daniel Ortega, ditador, e fala, por que o Daniel Ortega pode ficar 14 anos no poder e a Angela Merkel não? Aí a jornalista do El País, em choque, fala, ora, Angela Merkel nunca encarcerou nenhum dos seus opositores, sabe? É um óbvio ululante, e mais uma vez, para com essa história da falácia do espantalho, eu jogo um argumento, você distorce ele e distorce e argumenta a distorção desse argumento. Olha isso, eu não fiz confusão nenhuma entre Foro de São Paulo e Mercosul, que a pergunta é muito clara. Lula à frente do Mercosul ajuda Maduro ou Venezuela a entrarem no Mercosul? É óbvio que sim. Basta ver o que é discutido no Foro de São Paulo e os reflexos disso na política externa. É evidente. Então, a postura que ele demonstra lá, né, de amparar, de abraçar essas ditaduras, ela depois vai se materializar na política externa. Então, se o Lula da Silva é capaz de falar esses absurdos para relativizar os crimes que estão sendo cometidos contra a humanidade lá no Foro de São Paulo, é óbvio que na condição de chefe de Estado, ele vai agir da mesma forma. E aí ele vai inverter a ordem das coisas. Fala assim, não, vamos trazer esse regime ditatorial aqui para dentro do nosso grupo e a partir daí democratizar o processo. Quando na verdade, assim, as sanções à Venezuela, elas são coerentes, óbvio. Para que você vai dar benefício econômico para alguém que está, enfim, literalmente drenando as forças de um Estado rico como é a Venezuela? Sim, Zé, eu vou te dar 30 segundinhos, calma que eu vou te dar 30 segundinhos, eu sei que você vai precisar. Antes, sobre a fala do Caio Coppola aqui dizendo que o Lula falou que a ditadura na Venezuela é uma narrativa, eu vou trazer a frase na íntegra. O Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela. Eu vou a lugares que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que lá tem um problema de democracia. Essa é a frase na íntegra. Vou te dar agora 30 segundinhos para cada um para a gente encerrar o debate. Caio, eu reconheço todo o direito que você tem de polemizar, de divergir, até de dizer que eu distorço ou compreendi mal o teu pensamento. Mas não te reconheço o direito de mandar eu parar de fazer alguma coisa. Quem manda no meu pensamento sou eu, Caio, não é você. Jura, Zé? Você não pode falar pare, não pode. Eu não digo pare, Caio, de falar tal tipo de coisa, sabe por quê? Porque eu respeito o pensamento de quem eu discordo. Eu não mando pare. Pare é a censura que você tanto recrimina. Eu não paro, Caio, sabe por quê? Porque eu penso assim, e até que eu mude de convicção, porque não sou dogmático, continuarei pensando e a expressar sem que ninguém me policie. Absolutamente ninguém me policie. Então, por favor, quando você for se referir a mim, coloque a polêmica e não dê ordens para o meu pensamento, porque essas não serão acatadas. Muito bem, Caio. Zé, isso foi uma força de expressão. Obviamente, você fala o que você quiser e eu respondo o que eu quiser. Agora, esse hábito de pegar o meu argumento, distorcê-lo e contra-argumentar com base na distorção é prejudicial.
Então, eu falei só para acessar, porque realmente é cansativo e a gente fica gastando muito tempo com isso, né? Agora, só falando sobre política externa do Lula, né, já que, para retomar um pouco o tema do debate, tem um artigo muito interessante, eu recomendo aqui a leitura, que é do Thomas Traumann, que foi inclusive seu colega, né? Ele foi porta-voz e ministro de comunicação social do governo Dilma Rousseff. Ele diz o seguinte: Lula e o desejo de ser Mandela. A ambição do Prêmio Nobel da Paz explica a tumultuada diplomacia do governo. Sim. E o que... acabou o tempo? Na verdade, acabou, tinha dado 30 segundos, tá, Caio Coppola? Verdade, fica como dica de leitura para o nosso Muito espectador. bem, muito obrigada, Zé Eduardo Cardoso, muito obrigada, Caio Coppola.